uma casa de amor. Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário. Teremos outra reunião hoje às 5 horas da tarde. Agora de manhã nós temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino, para a qual nós sempre pedimos o auxílio, quem puder colaborar conosco, porque todos chegam, tomam um café da manhã, depois vão para as aulinhas de evangelização, ficam todos separados por idade, crianças e adultos, e antes de sair todos almoçam. Por isso nós pedimos a colaboração. Sempre que a gente for no supermercado, o que a gente comprar para nós, a gente compra 1 quilinho a mais, uma vasilha a mais, o que puder comprar para ajudar a casa, nós estamos sempre recebendo de muito boa vontade. O que vier é sempre recebido de muito boa vontade. Temos quarta-feira nossas reuniões públicas, às 10, às 15 e às 19 horas. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura, e quem precisar, quem tiver alguma necessidade, seja ela física, seja ela uma situação emocional, que quiser conversar conosco após a reunião, que permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade de se tomar o passe de cura. Muitas vezes o que a gente recomenda é que as pessoas venham mais à casa espírita. Quanto mais a gente vem à casa espírita, mais a gente estuda, mais a gente se acalma, a gente se esclarece através da doutrina e a gente se equilibra. E aí a gente aprende, cada um aprende a se acalmar, a se equilibrar através da prece, através dos estudos doutrinários que a nossa casa tem. De domingo a domingo, temos vários horários de cursos. Não precisa se inscrever, procura saber os horários, os dias de curso e vamos estudar. Todos nós precisamos estudar. O espírita não vem à casa espírita só uma vez por semana. Ele vem muitas vezes até todos os dias, sabia? Quando eu era mais jovem, eu ia quase assim, a semana tem 7 dias, eu ia 6. Aí, com o tempo, eu fui diminuindo devido às minhas dificuldades. Mas quanto mais a gente vem, mais a gente se equilibra. E nós temos ali a nossa livraria, com todos os livros, em preços razoáveis, que a gente deve fazer o curso e acompanhar com o livro correspondente do curso. Isso nos faz um bem enorme. O espírita precisa estudar, certo? A gente sempre pede, por favor, que diminua a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. Lembramos que amanhã, quem puder comparecer, amanhã é o nosso culto mensal, mas vai ser na casa do nosso companheiro Newton, que é o nosso presidente. A gente faz um culto mensal aqui todo 4º domingo do mês, e cada mês é numa casa de uma pessoa que queira oferecer a sua residência. E esse mês nós vamos fazer na casa do nosso companheiro. O endereço está no Zap. Quem não tiver o Zap da casa, procura saber o endereço, porque aqui pertinho é muito fácil da gente comparecer. Certo? E o nosso culto no lar a gente deve fazer na nossa casa. Sempre a gente orienta que é uma vez por semana, sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Que quando a gente faz o culto, a gente faz as nossas preces e pedimos aos espíritos que compareçam para nos ajudarem a entender o que vamos estudar naquele culto. E eles vêm, eles são convidados e ele vem. E é interessante que a gente observe que isso não é uma crendice, isso é verdade. E Jesus disse, quando a gente faz a prece, que a gente fala Senhor. E ele então está aqui no nosso Evangelho, quando ele disse, estou aqui porque me chamaste. Então, quando a gente chama os espíritos, eles vêm.
Só que nós temos que ter a disciplina de fazer o culto sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Eles sabem que naquele dia eles têm que estar na casa daquela pessoa que vai se reunir para fazer o culto no lar. Eu digo reunir. Se puder reunir a família, muito bem. Se puderem reunir 2 pessoas, ótimo. Mas se só uma pessoa da casa quiser fazer o culto, não tem importância, faça sozinha. Ela está sozinha fisicamente, mas espiritualmente os espíritos estão em volta dela, ouvindo os pedidos e os agradecimentos, né? As nossas preces não são só para a gente pedir, é para agradecer também tudo que a gente recebe. Bom, o nosso evangelho de hoje, que vai, na hora do passe, vai ficar a cargo do nosso companheiro Michael, é capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O item 5, eu vou ler, o item 5 e 6, eu vou ler o item 5, que merece uma explicação que o Michael vai nos dar na hora do passe. Mercadores expulsos do templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos. E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e Mateus, capítulo 21. Então, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da manhã de hoje, que ficará a cargo do nosso companheiro Paulo Nagai. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo sempre pela grande oportunidade que temos de estarmos na nossa casa espírita, no nosso SEAP, a nossa casa de amor, estudando a Tua doutrina, Senhor, que tanto nos fortalece, que tanto nos equilibra, porque nos esclarece com relação à nossa vida. Então, nós te pedimos, Senhor, que permita que os bons espíritos que aqui trabalham sempre, incansavelmente, venham mais uma vez em nosso auxílio, para que possamos tirar muito proveito do que nos for passado no estudo da manhã de hoje. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. Nosso companheiro Paulo vai nos falar da questão 291 até a 303. Eu vou ler só a 291, tá bem, Paulo? Tá bem? Quer? É, você que sabe. É isso? Então tá bem. Tá. Então, como ele pediu, eu vou ler uma no início, uma no meio e uma no fim. A primeira é, porque o assunto é relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas. A questão 9.1, Kardec pergunta assim: além da simpatia geral, por semelhança, têm os espíritos entre eles afeições particulares? E os espíritos responderam: sim, como os homens, mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. A questão 295 diz assim: que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E eles responderam: se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus,
podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguirem até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. E a questão 303, Kardec perguntou: os espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que hoje se encontra numa esfera inferior, aperfeiçoando-se, ascenderá à esfera onde tal outro reside. O encontro deles se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, ao suportar mal as provas a que se acha submetido, permanecer no mesmo estado. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa manhã de estudos. Como foi dito pela nossa companheira, o estudo de hoje, Livro dos Espíritos, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Bom, esse tema e esse termo, metades eternas, ele já deu alguma confusão no meio espírita, porquanto Emmanuel falou que tinha a metade da laranja dele, se referindo a Lívia. O pessoal caiu em cima de Emmanuel. Só que tem uma explicação para isso, e aqui a gente vai entender hoje por que isso. E Emmanuel falou de uma maneira figurada, no sentido que ele encontrou uma companheira que era metade da laranja dele. Aqui o sentido é outro. A gente vai ver quando observar a pergunta dos espíritos, e a gente vai tentar buscar a intenção dos espíritos na resposta e de Kardec na pergunta, para entender bem isso. Que a relação de simpatia e antipatia, vamos dizer, simpatia há uma convergência de interesses, no sentido, não é bem de interesses, vamos falar assim mais claro, convergência de pensamentos, pessoas que pensam da mesma maneira, por exemplo, os grupos, o grupo religioso, o centro espírita, a casa espírita, alguns elementos na família que têm mais afinidade do que os outros, e até entra o conceito de afinidade e sintonia. Quando fala simpatia, ela tem mais a ver com sintonia. E entender o que é sintonia, a diferença de sintonia e afinidade. Afinidade é tudo aquilo que atrai. Eu tenho afinidade com fulano. Sintonia é a mesma frequência vibratória, o mesmo pensamento. Então, toda sintonia é afinidade, porque atrai. Mas nem toda afinidade é sintonia. Porque a afinidade, às vezes, é assim, é mais magnética. Você tem o que eu preciso. Apesar da gente pensar diferente. Por isso que, às vezes, muitas pessoas confundem, quando está falando de sintonia, mesmo a sintonia se atrai. Quando está falando de magnetismo, os opostos se atraem. Polo positivo com negativo. E os iguais se repelem. Mas é magnetismo, é campo, é a vibração. O pensamento é convergência, é igual você sintonizar a estação de rádio lá no dial do aparelho. Então, quando a gente observa dessa maneira, espíritos podem ser afins, ter afinidade, ou seja, se atraiam, mas não são simpáticos um ao outro, porque o ódio também atrai. Você fica com o indivíduo na cabeça e aquilo ali vai atrair um por outro. Por isso que as relações humanas, a ótica da doutrina espírita, e quando você analisa a reencarnação, você consegue reunir na mesma família, por laços sanguíneos, espíritos antagônicos, espíritos que às vezes se odeiam. Então a gente está falando assim, o sentimento de amor num extremo e ódio no outro, mas aí tem no meio desses dois extremos várias escalas desses sentimentos. E aí a gente entende relações de pais e filhos, que às vezes tem essa relação, e que se a gente não olhar
pelos olhos da reencarnação, entendendo a doutrina espírita, a gente não entende como é que pais podem odiar um filho, ou sentir o ódio. Quando a gente fala ódio, é o contrário de amor. Eu estou falando, são escalas, mas quando a gente leva para o extremo, a gente entende melhor. Mas se a gente olhar no dia a dia, em vários núcleos familiares, a gente encontra isso. Aquele, como a gente começa a falar, né? Dois bicudos não se beijam. Geralmente irmãos são assim, geralmente, não é a regra geral. Mas por quê? São reunidos naquele núcleo familiar espíritos que necessitam ter a mesma experiência naquele núcleo. É como a gente fala nas comparações, é como se fosse um grupo de teatro que vai lá encenar uma peça e cada um tem um papel para cumprir. Então, isso explica essas relações. E explica, a gente já viu o que atrai, o que repele nessa situação. Então, quando ele fala aqui de espíritos, ele está falando o espírito desencarnado, no plano espiritual, o espírito. Porque são diferentes as relações dos espíritos quando estão desencarnados, porque quando está encarnado. Quando está encarnado, pelo planejamento reencarnatório e pela necessidade dos espíritos envolvidos, você pode ser obrigado, entre aspas, quer dizer, você é colocado ao lado de espíritos aos quais você não ama ainda. Mas você pode pensar, mas por que Deus faria isso? Exatamente para a gente começar a amá-los e vice-versa. Esse é o objetivo da lei. Então, quando se fala em espírito, não está se falando da alma, do espírito encarnado, não está se falando do homem, porque na vida é isso. A gente costuma até falar isso, amigo a gente escolhe, parente não. É por causa disso. Porque o amigo, você é levado, se for sincero, porque tem amigo, quando a gente é amigo da onça, né? Esse cara, ele é atraído porque ou você tem dinheiro, ou você tem posição social, ou você tem alguma coisa que interessa a ele. Mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando da amizade sincera, naquela que é baseada nos sentimentos, na relação. Então esse você escolhe, por isso que explica também, eu me dou melhor com o meu amigo do que com o meu irmão. Por quê? Ele eu escolhi por sintonia, por convergência de interesses. O outro não, foi por afinidade. Atraiu porque tem alguma coisa a ver com o outro. Isso vale para o casamento também. Principalmente para isso, porque é o núcleo da família, onde se reúne. Então, às vezes, a gente é atraído por afinidade. Num planeta de provas e expiações, a maioria dos casamentos, a atração é por afinidade. Para que Deus faz isso? É para a gente sofrer? Não, para a gente construir dessa afinidade uma sintonia. Qual é o objetivo final? O objetivo final é que todos nós nos amemos como irmãos, como espíritos, filhos de Deus, criaturas de Deus. Então vamos lá. Não podemos esquecer essa referência. Sentimentos quando eu estou encarnado e sentimentos quando eu estou desencarnado. A primeira pergunta, além da simpatia geral oriunda da semelhança entre que eles existam, semelhança, convergência de pensamentos, além da natureza, somos todos espíritos, criaturas de Deus. Votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Aí está se referindo ao espírito, falando, sim, e mais forte é entre os espíritos. Por quê? Porque espírito desencarnado, ele não se deixa levar pela máscara social que a gente tem quando está encarnado, pela fantasia. Às vezes o verniz social faz com que a gente pense que uma pessoa é boa e às vezes ela não é. Então ela engana. Espírito não. Ele olha para o outro, ele vê a vibração dele. O cara não precisa falar nada. Ele sente como o outro é. Então não tem engano. E aí, quando essa visão é proporcionada, as paixões ficam de fora, porque ele não se alimenta disso ali. Ah, mas todo espírito é assim? Não. Está se falando do espírito na condição mais elevada.
Porque o espírito, e nós somos espíritos, nossa classificação é espírito imperfeito, se a gente não atingir determinado nível de elevação, não interessa se a gente está encarnado ou desencarnado, a natureza não dá saltos. A gente não vai virar anjo porque morreu. Então, até um determinado nível de espíritos imperfeitos e ainda não assumindo um determinado degrau na evolução, as paixões ainda estão presentes. E aí é o que vai direcionar o sentimento. Nós vamos ver nas questões seguintes que ele vai apurando isso. Alimentam ódio entre si os espíritos, assim, só os impuros. Porque quando o espírito assume, aí vamos imaginar a evolução como uma escadaria longa, que vai do 0, simples e ignorante, até o 100, que é espírito perfeito. Quando eu vou caminhando nesses degraus, eu vou me afastando da animalidade, da irracionalidade, e vou começando a enxergar as coisas como elas realmente são. Então vai chegar num degrau, qual? Não sei, não tem número isso é uma comparação. Mas a gente vai chegar num determinado nível, que nós vamos olhar para trás, é igual a nossa, é muito semelhante ao nosso crescimento, de criança até adulto. Tinha muitas coisinhas que a gente dava muita importância quando era criança, quando era jovem, a gente chega a uma certa idade, perdi um monte de tempo com aquela besteira lá, e aí? Chama-se maturidade, quando a gente está encarnado, e também se chama maturidade espiritual, quando a gente se refere ao espírito. E o espírito, quando chega a esse grau, ele vai se desgarrando dessas bobeirinhas, em que a gente dava muita importância, e depois a gente vê, pô, isso aí não é nada. Quando a gente entende a vida espiritual, as nossas escolhas passam a ser baseadas na vida espiritual e não nas coisas materiais. As coisas materiais são necessárias? Claro que são. A gente mergulha na carne exatamente para viver essa experiência, para ter uma dependência da vida material, para ter um emprego, para ter uma família que você tem que sustentar, que você tenha que lidar com o outro obrigatoriamente. No Livro dos Espíritos, leis morais, está lá, lei de sociedade. Tem que viver em sociedade para a gente aprender a conviver com os diferentes, para a gente se ajustar. Então isso é uma obrigação. E é muito diferente a gente estar mergulhado na carne e tomar resoluções do que estar lá no plano espiritual tranquilo. É muito fácil. Por isso que a gente lá estuda, se prepara, faz um planejamento, promete um monte de coisa, mergulha na carne e tenta cumprir. Quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente vai fazer a comparação. Não é ninguém que vai acusar a gente, nem absorver. Somos nós, a nossa consciência, porque a gente vai olhar assim, o que eu planejei e o que é que eu fiz. Isso é o que vai balizar a nossa satisfação ou insatisfação quando voltar ao plano espiritual diante daquilo que eu consegui ou não consegui fazer na vida. Então, enquanto houver essa inferioridade, e a inferioridade é causada pela falta de conhecimento do espírito. Conhecimento que? Banco de escola? Não, conhecimento da lei. Tanto evolução do lado intelectual quanto moral. Então a gente, quando fala que é importante esse desenvolvimento espiritual, a gente não está desdenhando o conhecimento intelectual. Até porque se a gente não tiver inteligência, no sentido de se eu não entender as coisas, como é que eu vou aplicar a lei? Como é que eu vou me desenvolver moralmente se eu não vejo motivo para isso? Como o cara que não acredita em nada, não acredita em sobrevivência da alma, não acredita em Deus, o cara vai falar assim, se eu fumar eu vou morrer, se eu não fumar eu vou morrer também, então eu fumo, o cara chuta o balde. Apesar de no maço cigarro está lá, mata. Eu tento e não consigo, tudo bem. Mas tu tem que saber que aquilo prejudica a saúde. E que um dia vai te matar. Ou sair daqui e ser atropelado ali. Pegar o carro lá do outro lado, tomar uma pancada quando sair daqui. Isso aí é mais difícil de acontecer, porque a gente acha que não tem mérito da gente morrer nem em frente ao centro espírita. Dentro, então, pode ficar tranquilo. Seria o top do desencarne perfeito, desencarnar dentro do centro espírita. Fazendo palestra, então, mas, como nós estamos no planeta de provas e expiações, e nós sabemos que nós somos,
dentro do centro pode ficar tranquilo, dificilmente vai morrer. A não ser que já chegue, né? Também isso não vale. Chegar moribundo, familiar, quando estiver morrendo, me leva para o centro. Deixa para vir depois que desencarnar, pede os espíritos para trazer para cá, tudo bem. Então, vamos ver. Essa é a visão nossa. A outra pergunta, conservarão esse ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Dois seres que forem inimigos na Terra, quer dizer, odeia o cara, briga, está aqui, um arranca-rabo danado, desencarna, continua. Assim, olha só, aí pergunta se eles conservarão. Ele falou assim, ele não, olha só, não continuará isso se o espírito já estiver nesse degrau que ele olhe e comece a dar um valor diferente às coisas. Ele vai falar, pô, aquilo foi bobeira. Igual que a gente deu exemplo, o exemplo que ele dá aqui, no comentário de Kardec, quando Kardec falou o que acontece com colegiais. Fica naquela birrinha toda, mas depois vira adulto, fala, que besteira. Mas essa animosidade continua se os espíritos não forem elevados. Se o espírito não tiver essa compreensão, ele vai manter esse ódio. Por isso Jesus falou lá, ó, se reconcilia com teu inimigo antes que leve para o juiz, né? Ou seja, acerta logo esse negócio antes de desencarnar, porque isso é o móvel da obsessão. O espírito desencarnado perseguindo quem está encarnado. Aí quem está encarnado desencarna, quem está desencarnado encarna, aí inverte o papel. O obsidiado passa a ser obsessor e o obsessor passa a ser obsidiado. Por isso que no atendimento a espíritos desencarnados, a gente não pode tomar partido de um nem de outro, a gente não sabe com quem começou. O objetivo é esclarecer quem está ali naquele momento incorporado, que foi aquele que os espíritos trouxeram ali para a gente conversar. Quem está encarnado, se tiver juízo, além de botar o papelzinho ali na caixinha para receber uma ajuda, tem que tratar de mudar o seu comportamento moral. Porque se não mudar o comportamento moral, mesmo que esse espírito que esteja sendo atendido seja convencido de se afastar, se quem botou o papelzinho lá não mudar o pensamento e o seu modo de agir, o rádio dele vai ficar ligado naquela mesma frequência. Aí é substituição. Saiu o obsessor A, entrou o B, com a mesma característica. Por quê? É o pensamento que atrai. E é isso. Vai criar uma ligação com o outro por conta daquele mesmo objetivo da atração, que é o comportamento do indivíduo. A 294, ele pergunta, ó, a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram, um contra o outro, constrói o obstáculo a que entre ele reine simpatia? Claro. Por quê? Porque isso não dilui. Dependendo da intensidade de como isso ocorreu e da gravidade, quem recebeu, a gente costuma até falar isso, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Isso vai ficar. E se um bateu no outro, nenhum dos dois vai esquecer, enquanto não chegar no tal degrau da compreensão e olhar para trás e falar que aquilo ali é tudo uma besteira. Se o cara já entendeu, pode acontecer assim, um entendeu, o outro não. Quem entendeu primeiro perdoa e vai embora e deixa o outro ali. Quem não entendeu vai continuar alimentando isso até que dia? Até entender. Por isso a reunião de atendimento. A desencarnada é útil. Mas é para esclarecer eles, para que eles entendam o que está errado ali e que eles consertem entre si, não é? Porque isso ele já falou na 295. Porque depois da morte, como é que fica? É isso. É desdobramento da 294. A 296, ó, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos. Aí ele está falando o seguinte, espíritos têm afeição com o outro. Se altera? Olha a resposta. Não. Por quê? Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Olha a diferença. Espírito e homem encarnado. O homem, ele vai se enganar porque o outro está representando um papel. Lembra? Atores, aqui eu estou encarnado representando um papel.
E às vezes ali até por hipocrisia. Eu posso estar ali dissimulando e o outro se enganar diante da minha postura. O espírito não, o espírito não se engana, por isso que a gente não engana o espírito. Ah, mas só o espírito tem que ser muito esperto para... Não, qualquer espírito, seja ele inferior ou superior, ele consegue enxergar realmente quem nós somos. Por isso que quando em um processo de influência espiritual, que nem sempre é obsessão, porque uma coisa é o espírito estar perto da gente, está perto porque tem alguma coisa na gente que o atrai. Obsessão é quando eu conscientemente quero prejudicar o outro. Porque diferente disso, a aproximação é o que a gente chama de encosto. Pô, tem um espírito aí do teu lado. Ele não está ali para me prejudicar. Ele está ali porque alguma coisa em mim o atrai, que é diferente da obsessão, que é consciente. O cara me fez mal, eu vou perseguir ele. Então, mais um pontinho aí que a gente entendeu. Na 297, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Depende. Se o objeto da atração, da simpatia, for material, acabando o motivo que a gerou, cessa a simpatia. Por exemplo, eu gosto de você porque você é bonito. Morreu, meu amigo, o corpo vai embora. Lembra uma passagem que André Luiz fala, que ele chama até de bruxa? Eles foram recolher a pessoa para desdobrar, fazer o trabalho. Aquele corpo que era lindo, meu amigo, quando saiu do corpo, o corpo espiritual era de uma bruxa. Por quê? Porque isso reflete exatamente a forma que a pessoa quer, no sentido de plasmar no corpo físico, no corpo espiritual aquilo. Então engana, né? Porque quem olha o rótulo não está querendo enxergar o conteúdo. É a mesma coisa tu olhar a beleza do rótulo e não ver o que está dentro. Aí pode o cara se enganar. Ou o cara, a pessoa, o ser humano. Porque ele vai olhar ali e vai pegar, me aproximei de fulano, de ciclano, porque é rico. O cara morre e não leva o dinheiro. Aí o que? O que me atraía ali era o dinheiro, o cara ficou pobre. Isso a gente vê até encarnado, não precisa nem desencarnar para ver isso. Várias uniões que são montadas em cima de objetivos materiais, o final a gente já sabe qual é, não vai dar certo, né? Aí a pessoa fala, eu casei por amor, acabou o amor, é isso, vale tudo. Dependendo do motivo, o motivo acabou, dançou. Agora, se a afeição for baseada em coisas que são os tesouros que a gente leva, que são as virtudes, o comportamento do indivíduo, ela mantém. Mesmo, olha só, pontos, mesmo que aqueles pontos não sejam positivos. Vamos dizer, dois criminosos que têm uma afeição pelo outro por conta da vida que levam. Também. Então a gente se aproxima e tem simpatia pelos outros porque são iguais a nós, a gente tem alguma coisa em comum e leva. Então isso em pessoas do bem e pessoas do mal. Por isso que tem colônias espirituais de libertação de espíritos que estão voltados ali para o mesmo objetivo, mas estão querendo fazer o mal. Aí começa aqui a explicação que vai esclarecer a postura de Emmanuel. Acaba aqui, olha. 10 para as 11. Tá. A 298, olha a pergunta. As almas que devam unir-se desde suas origens, as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a cada união, e cada um de nós tem alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia se reunirá. Ele não está perguntando aqui se quando eu reencarno, eu já tenho alguém designado para mim. Ele está perguntando desde sua origem. Então, fomos criados simples e ignorantes, mas lá com um princípio inteligente nos reinos inferiores. Vamos botar aqui no reino nominal.
primeira encarnação como ser humano. Saí do princípio inteligente, deram uns ajustes lá, vou ter primeira encarnação como homem ou mulher, ser humano. Provavelmente em algum planeta, na época primitiva, como foi aqui na Terra, homem das cavernas. Nesse exato momento, já tem alguém destinado para mim, eternamente? Não. Porque senão não seria baseado em afeição. Porque na tua origem, o que tu é? Recém-saído do reino animal. Pensamento descontínuo, começando a ter pensamentos contínuos. Você está se construindo como espírito. Nós estaríamos começando a nos construir. Então não pode ter alguém, vou criar o A e criar o B. Isso valia, ou essa interpretação era mais assim, quando a gente pensava que a alma era criada no mesmo momento do que o corpo. Aí teria algum sentido até. Então vamos lá a resposta. A pessoa, não há nenhuma união particular e fatal de duas almas. Então está querendo dizer assim, não, eu não crio a alma B e crio a A e falo assim, A e B vão ficar juntos para a eternidade. Não existe isso. E ele explica, a união que existe é a de todos os espíritos, mas em grau diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que o tenham adquirido, ou seja, dependendo dos degraus que eles vão indo, eles vão encontrando espíritos parecidos em que despertam neles esses sentimentos. Aí ele fala, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido, quanto mais perfeitos, mais unidos. Aí ele está falando até em sentido geral, que são espíritos que estão evoluindo, estão chegando próximos à perfeição, então eles se enxergam de uma maneira mais clara como filhos de Deus, como espíritos que estão ali pelo nível que estão, todos fazendo bem, assim, já numa posição de assumir aquela postura de co-criadores, e nesses estágios mais elevados, co-criadores em plano maior. Então esses espíritos têm essa atração, essa simpatia natural. E ele fala assim, a discórdia que nasce, os males dos humanos da concórdia, é que faz cria os problemas, né? É a discórdia que cria isso. E quando você vai eliminando isso, o que vai gerar a derrubada dessa discórdia? Vai gerar a felicidade completa, porque você já não tem obstáculos que separem aqueles espíritos. A 299, aí vem a parte que ele pegou no pé de Emmanuel. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Não é essa ainda não. Mas está falando se, eu estou no degrau, encontrei alguém que me afinizou, beleza. Vai estar designado para o resto da vida como espírito, a eternidade. Ele falou assim, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, que é esferas inferiores? São espíritos que ainda estão em degraus mais abaixo. Por exemplo, na Terra, planeta de provas e expiações. Nossa classificação, somos espíritos imperfeitos. Encarna e desencarna no planeta de provas e expiações, daqui a pouco, daqui a alguns anos, que a gente não sabe quantos, o planeta, pelo nosso comportamento, vai passar a ser um planeta de regenerados. Então, quanto mais elevado for o nosso comportamento, quanto mais alto o degrau que a gente esteja, mais fácil é essa relação continuar. Então, quando ele fala que nessas escalas inferiores, o que pode acontecer? Se um se atrasar e o outro subir, o que tinha de atração entre os dois some. Então, isso aqui vai desaparecer, o que motiva nós estarmos juntos. Isso é fácil a gente entender, porque acontece na nossa vida.
mesmo que a gente não repare. A gente vai pensar agora e vai se identificar. Antes de ser espíritas, a nossa relação de amizade era uma. Passamos a ser espíritas, para e pensa quantas pessoas... Não é que a gente tenha um sentimento de desprezo pelo outro, não. Mas o caminho que a gente escolheu tomar, ele passou a ser diferente do caminho que os outros, que não viram o que nós vimos, continuaram seguindo. Não é que a gente não gosta mais deles. As opções que a gente passou a fazer na vida fez com que nós nos distanciássemos deles. Mesmo a família. Eu lembro que quando eu entrei para o Espiritismo, isso já faz bastante tempo, 40, caraca, tu tá velho, hein? Por isso que não é bom de ficar pensando muito, olhando mais para trás, não. É uma desgraça o peso disso. Você vai, todo final de semana, todo domingo, a gente vai junto. Família do meu pai grande, 9 irmãos, família árabe, aí tu vai lá, todo almoço, domingo junto. Aí você passa, aí entra no Espiritismo. E o domingo era um domingo assim, futebol de manhã, almoça na casa do avô, todo mundo junto, a tarde toda, ia dormir escutando aquela musiquinha chata que dizia para você que amanhã é segunda-feira, você tem que ou estudar ou trabalhar, dependendo da tua idade. Eu já falei assim, acabou o domingo. Aí tu passa a fazer isso, aí como é que começa a mudar as coisas? Aí domingo de manhã, Malé, que quem me levou para o Leon Denis teve o juízo de me apresentar a assistência social junto com o centro. Então, aí o que tu faz? Vai mudando de hábito. Não é de uma hora para outra. Mas eu comecei a ir cedo para o futebol para tentar jogar a primeira partida, ganhar, para jogar a segunda e sair correndo para Malé. Isso durante um tempo que eu também não contei. Aí depois que não vou mais no futebol domingo, vou para Malé direto. E vai. Se distancia dessas pessoas. Aí tinha um estudo, naquela época Malé era o dia todo. Aí não tem mais almoço na casa do vovô e da vovó, que já tinham falecido também, mas a família toda ali. Aí o almoço era comendo sanduíche com o Mário Coelho, num barzinho que tinha ali, que existe até hoje. A gente ia lá comer um sanduba para ficar o dia todo na Malé. Qual é o resultado disso? Tu passa a ver a família ou em enterro ou em aniversário. E aí, tu deixou de gostar dessas pessoas? Não. Só que os caminhos escolhidos. E com a maioria aqui, se já está há algum tempo no Espiritismo, aconteceu isso. A amizade, os círculos de amizade mudam. Por quê? Porque o nosso hábito mudou. Aquilo que atraía as outras pessoas, uma vez falaram assim, pô, tu sumiu, não vem mais aqui. Eu falei, vocês também sumiram, vocês sabem onde eu estou, todo sábado estou lá no Leon Denis, quarta-feira estou no Leon Denis. Da mesma maneira que eu sumi, vocês também. Vai fazer o quê? São opções. Mas o vento que toca lá, toca cá também, vai. Quer dizer, vai me acusar de eu ter sumido. Vocês também sabem meu endereço, sabem onde eu moro e sabem onde eu estou. Então, se me acusarem de eu não estar indo, mesma coisa, então vai. Aí o pessoal depois vai acostumando, né? E entende isso. Mas o fato é que há um afastamento desde que o que unia aquelas pessoas. Mas se o amor for sincero, beleza, você vai, quando tiver a oportunidade, vai encontrar. Essa semana mesmo eu encontrei com cinco primos meus, marcamos, fomos no Maracanã. Vamos lá. Recordamos a juventude, aquela coisa toda, beleza, está lá, o sentimento está lá. Mas o dia a dia muda, não tem jeito. Se o sentimento for sincero, fica, se não for, não vai. Aí é igual desencarnar. Quando desencarna é a mesma coisa. O tempo, só que aqui o afastamento, ele passa a ser temporário também, não é? Porque você acredita na sobrevivência da alma e na reencarnação. Então, morrer não é acabou.
É um até logo. Então tem gente que já está afastada, mesmo encarnado. E vale o mesmo processo, né? Se for o sentimento sincero, fica. Aqui que o 301, que é do Emmanuel. Dois espíritos simpáticos são complementos um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Olha, aqui ele está perguntando assim, se essa simpatia é identidade perfeita, se é um complemento. Ele fala assim, resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores. Continua a mesma coisa. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Porque a pergunta de Kardec era assim, foi interpretada assim, quando é você confundir, eu gosto da outra pessoa. E a gente fala isso, figura, fulano me completa. Só que isso em termos de espírito, não, porque senão não seria uma individualidade, é isso que o espírito está respondendo. Mas se você falar assim, fulano me completa, no sentido de existência, de sentido de vida, tu está falando em termos de afinidade. Assim, completou a minha vida e não me completou como espírito. A resposta aqui é que não existe essa metade porque eu sou um inteiro como espírito. Mas o que Emmanuel falou é que o pessoal, para pegar no pé e botar rótulo, é uma desgraça, até no espírito. Aí falar que Emmanuel, metade lá, não, metade da laranja no sentido figurado. Aí o cara vai ali e faz uma análise dessa. O que ele quis dizer aqui é que o espírito é um ser completo, da mesma maneira que ele fala com a relação que tentaram fazer. Nós quando morremos voltamos para o todo universal. Deus está em todos nós, então todos nós estamos em Deus. Não, todos nós não estamos em Deus. A resposta dos espíritos, o argumento de Kardec é o seguinte, algo perfeito não pode ser composto de partes imperfeitas. Nós somos imperfeitos. A gente não pode ser parte de Deus nesse sentido. Então são palavras, e cara, vou te contar, isso é chato para burro, o cara se pegar em palavra. Às vezes o cara até entende qual o sentido, mas o cara quer pegar ali a palavrinha e ficar espizinhando. Bom, a gente entendendo o que é, pronto. Tá legal, tá. Tu pensa assim, ótimo, perfeito, parabéns para você. Mas eu não penso assim, pronto. Fica cada um com o seu. A gente não pode obrigar o outro a pensar igual a gente. Mas também a gente não deve admitir que o outro queira impor o pensamento dele a gente. O máximo é, meu amigo, fica com o teu pensamento, eu fico com o meu. Mas se você não quer que eu imponha o meu pensamento a você, também não queira impor o seu ao meu, que é o que a gente vê muito hoje aí nessa polarização na rede social. Fica lá, não enche o saco, fica com o teu pensamento, eu fico com o meu, depois a gente vê. Mesma coisa, querer discutir com o outro, eu acredito na sobrevivência da alma, eu não acredito. Fica tranquilo, quando ele morrer ele vai descobrir. A gente vê isso ontem mesmo, toda sexta-feira é dia de atendimento desencarnado. Aí o cara chega lá, o que houve? Está morto. Está morto. Não, mas ou você está morto ou eu sou maluco. Estou falando contigo, tu está vivo. Está morto e está vivo. São duas notícias, uma má, outra ruim. A ruim é tu morreu. A boa é que tu está vivo, como espírito. Aí o cara ainda fala assim, vai matar o cara, mas já está morto, do chão não passa. A notícia, do chão não vai morrer de novo. Cada vez vou morrer de novo. Não vai, fica tranquilo, não vai morrer não. E claro que a gente está falando isso, a gente trata o espírito com respeito. Mas é para a gente encarar a morte já com uma maneira, porque às vezes o espírito fala isso mesmo. Mas o cara chega nessa conclusão, fala assim, convencimento, tu não precisa falar nada nesses casos. Porque tu vai falar em reencarnação, que é o passo seguinte, não acredita. Tu também não acreditava na sobrevivência da alma, e agora?
Da mesma maneira, tu vai ver. Não acreditava quando estava vivo no corpo que sobreviveria à morte. Morreu, viu que sobreviveu. Pronto, não precisou discutir nada. Você mesmo está comprovando. Agora, da mesma maneira, reencarnação. Quer ficar aqui, tu vai ver um monte de processos de reencarnação. E até mesmo ele, porque passar um momento de perturbação, ele vai lembrar das vidas anteriores. Então são essas coisas que a gente tem que ter a maturidade para não discutir com o cara. Argumentar é uma coisa, porque também a gente não pode deixar com que esses conceitos errados fiquem progredindo, porque aí estaríamos fazendo um mal a quem está escutando, porque está sendo direcionado para uma, por isso que tem que estudar, e por isso que é assim, ó, Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que tem que se alimentar do conhecimento. Mas é qualquer conhecimento? Não. É o conhecimento confiável. Qual o modelo que a gente tem? Jesus, o Espírito mais perfeito que passou sobre a terra. E a revelação que ele pediu ao Pai para mandar, que é o Espiritismo, que ele mesmo comandou. Então são esses conhecimentos que a gente tem que ter para a gente se precaver e ser dono do nosso próprio nariz. Não é que a gente não vai escutar os outros, mas eu tenho que aprender a quem eu vou escutar. Isso é o princípio que vai fazer a gente subir o degrau. Descer a gente não desce. No mínimo vai ficar no mesmo degrau, porque o espírito não retrograda desde que chegou nesse degrau por merecimento, e não que alguém levou a gente naquele degrau e ficou segurando, porque quando ele tirar a mão a gente vai cair. Então quando você vê um espírito que você pensava que ele estava num degrau e ele está a 1 ou 2 abaixo, é porque ele deu um passo maior que a perna ali, e aquele degrau não era a posição real dele. Porque virtude, quando adquirida, não se perde. Então quando a gente fala assim, perdi a paciência, ele fala assim, não tenho paciência suficiente para aguentar isso. Mas não é que eu perdi. E depois que você conquista, não perde. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Olha que interessante. É só no que a gente tem ali em comum ou na uniformidade do que eu conheço? Ele falou assim, na igualdade dos graus de elevação, é mais completo. Porque o que é elevação? Asa da intelectualidade e da moralidade, as duas. Então é isso que se baseia a identidade perfeita, né, da simpatia perfeita. Pode tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão, porque estarão no mesmo degrau um dia. Mas enquanto não tiverem uma diferença, tudo bem, vai ficar ali. Isso também pode sumir quando um correr mais do que o outro. O cara ficou estacionado. Então as coisas que poderiam uni-los, se um estacionou, não vai existir. E é isso que a subpergunta A fala. Então você vê, são explicações que os espíritos dão, que se a gente for olhar teoricamente só, para que vai servir de saber isso? Se a gente não conseguir identificar nos fatos da vida, no dia a dia nosso, como isso se aplica. Isso se aplica nas relações sociais todas. Desde que eu tenha relação com o outro, isso aqui é que rege a gente. Então, o fato de eu saber que essas afinidades são construídas, então a gente entende o que Emmanuel falou. Emmanuel teve uma vivência com aquele espírito, com Lívia, quando ele era Públio Lentulus, e deve ter tido várias outras antes, que criou, pela experiência, uma afinidade, em que ele fez a Emmanuel considerar ele a metade da laranja dele.
No sentido, me completa nesse sentido, de sentido da vida, do que eu quero. Isso é importante, mas é que isso é construção. Então, sob a luz da reencarnação, quando nós encontramos uma pessoa hoje e temos um sentimento por ela, não é de graça. Amor à primeira vista só existe por causa da reencarnação. E ele não é de primeira vista droga nenhuma. Ele é à primeira vista para essa encarnação. Porque senão, Papai do Céu não seria justo. Por que deu isso para uns e não deu para outros? Então, quem são esses que têm o amor à primeira vista? São aqueles espíritos que têm necessidade de estar juntos nessa encarnação e que fizeram um planejamento reencarnatório para isso. E não é nem amor à primeira vista, não. Sabe o que é? Atração à primeira vista seria o mais correto. Porque o amor é sempre construído. Porque o que atrai esses indivíduos um para o outro é a consciência que está lá no subconsciente, mas o espírito sabe. É esse o meu par nessa encarnação. É esse que vai se juntar aos trapinhos, a escova de dente comigo. Pensa quem já está casado. Casado, quando eu estou falando, casado para o espírita é união permanente entre dois seres. Não precisa ter papel, não. Está unido ali. Teve esse sentimento de olhou, é esse ou é essa? É porque está marcado, amigo. Tem um negócio que atrai. Pode ser amor ou pode ser ódio. Não se engane com isso, não. Pode ser amor ou ódio. Mas é o quê? O que atrai ali? Atrai a necessidade daqueles indivíduos constituírem família, receber espíritos. Quem que eu vou receber? Um anjinho ou um demônio? A gente não sabe. Só vai saber depois. Vê lá a reencarnação de Sigismundo, Missionários da Luz. Aquele espírito que eles receberam foi um espírito que fez um triângulo amoroso com um casal numa encarnação anterior, deu uma zebra do caramba, um matou o outro, eu não lembro se foi o outro que matou um ou um que matou o outro, mas deu uma lambança desgraçada lá. Qual a solução que a inteligência da lei divina dá? Bota esse pessoal debaixo do mesmo teto e eles vão ter que se arranjar lá. Por quê? Porque você cria novos sentimentos. A família é núcleo de educação das almas, exatamente por isso. Porque você cria uma necessidade de um para o outro ali, em que você, o filho, está dependente dos pais totalmente no início. Totalmente dependente. E se as coisas correrem bem, no final da vida os pais estarão totalmente dependentes dos filhos, porque inverte a posição. Se cada um fizer seu papel direitinho, ao desencarnarem, todos vão ter aquela lembrança que Emmanuel teve. Pô, achei minha parceira, me ajudou pra caramba. Que é o sentimento que a gente tem, para a gente fechar, no trabalho, quando a gente faz trabalho em grupo, em qualquer lugar. Trabalho na casa espírita, trabalho profissional, ou na família. Quando você tem uma atividade que todos estão juntos, no trabalho é um exemplo melhor, porque tem muitas pessoas. Aí tu faz aquele projeto, deu certo. O que sobrou daquilo ali? O que se criou? Pô, amizades, que às vezes tu leva o resto da vida, por quê? Por causa da cooperação, por causa da mudança de atitude. Então, às vezes, começou o trabalho ali, você é uma pessoa que tu não ia com a cara dela. Pô, mas durante o trabalho ela se mostrou uma pessoa totalmente diferente do que tu achava. Pelas ações dela, ajuda, cooperativa, acaba o projeto, é outra coisa. A encarnação é isso. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos usufruir sempre da doutrina espírita como um guia para nós, um manual de sobrevivência para ultrapassarmos a vida e termos um desencarne de acordo com a vida que nós levamos. Nós agradecemos ao companheiro Paulo pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós e passamos a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe,
Vamos nos acomodando na nossa cadeira. Vamos fechando os nossos olhos, que esse momento é muito importante para nós. É um trabalho de amor que irá se realizar. E temos que lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as suas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médios, nos transmitindo os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que esse momento seja um momento de paz, de tranquilidade, mas sobretudo de reflexão nossa acerca do que viemos buscar na Casa Espírita no dia de hoje. Hoje o capítulo do Evangelho nos traz mercadores expulsos do templo, capítulo 26, capítulo intitulado Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E é importante, a companheira já leu no início, a gente retornar à parte que a gente vem falando há muito tempo na doutrina espírita acerca das traduções que foram feitas à época, sobretudo com certa entonação, e a gente precisa esclarecer a passagem do Mestre Jesus. Jesus, naquela época, veio dentro da sua seara de amor, uma seara de paz, uma seara de respeito, porém uma seara de muita seriedade acerca do compromisso que ele tinha. Então, naquele tempo, ao chegar naquele local do templo e ver os mercadores, ver toda aquela venda, aquilo estava totalmente fora do que Deus planejou acerca da fé. Não temos ali um Jesus raivoso quebrando nada. É importante que se tenha a ideia que esse papel não cabia ao Mestre Jesus. O que tinha era alguém sério, enérgico, acerca da palavra de Deus, do papel da fé e, sobretudo, do papel dele, Jesus, acerca do exemplo que ele veio deixar. É importante também a gente lembrar que ele não tinha muito tempo, e por não ter muito tempo, a mensagem tinha que ser curta e clara, e foi. E a gente vai pensar como a gente lida com a fé, como os templos de hoje em dia representam o que Jesus veio trazer. O que essa casa representa baseada nessa visão de templo? Hoje temos um ambiente acolhedor, um ambiente apto ao estudo, apto ao trabalho da fé através do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai totalmente ao encontro que Kardec falou da obrigação do nosso trabalho da fé. Como ele falou, vou repetir, Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. Qual é o papel? Ir ao outro, tratar o coração do outro, acolher com uma fé clara, com fervor e sinceridade. E é isso. A qualquer momento que você chegar numa casa séria, espírita, evangélica, católica e qualquer outra religião que se adeque ao cristianismo de Jesus de fato, não de nome, não do que prega, mas do que sente, assim será, sem cobrar, mas muito pelo contrário, acolhendo. A água fluidificada me lembrou uma época
de um certo médium em algum lugar que acolhia pessoas desesperadas em suas maiores dores em relação à doença de si mesmo ou dos seus parentes. E eu lembro que alguém trouxe para mim uma garrafinha, uma tia trouxe uma garrafinha com a foto até do médium, que foi comprada, inclusive. A nós, baseado no estudo da doutrina espírita, está muito claro o papel daquilo ali. É óbvio que o médium tem o conhecimento, vai colher dentro do aprendizado que Deus vai preparar para ele, mas nós, como procedemos em relação a isso? Comercializamos nossa fé? É importante, né? A gente sair e ter esse aprendizado. O que eu também faço, porque a minha vida, e o Paulo acabou de falar, dentro da nossa individualidade, é responsabilidade minha, não é só do templo. Então, se eu chego num local e ele não se adequa, é importante assim, ó, eu chego aqui no SEAP e aí está uma feira de livros baratos ali, com várias pessoas falando alto, tentando vender na hora da reunião. É mais ou menos isso lá, nos colocando lá com Jesus. Aí chega o altivo aqui, desencarnado, e está vendo a sala vazia, as pessoas tentando vender livro ali, falando alto, a lanchonete cheia e a aula rolando aqui. É isso. É só isso que Jesus queria dizer. Não, vamos todo mundo lá para dentro agora. Aqui nesse caso, desse centro, não ia precisar nem de Jesus, porque o Newton já ia fazer isso. E é importante essa liderança de fé, de amor. Fica muito fácil chegar aqui à frente e falar que isso aqui é uma casa de amor, porque ela simboliza essa questão do Mestre Jesus de forma muito fácil. É uma metáfora, não é nem uma metáfora, isso aí é o nosso dia a dia. E que seja assim sempre, que seja assim em todos os lugares. E que a gente sabe que não acontece assim em outras religiões, mas está tudo bem, porque também está cada um no seu momento evolutivo. A nós não cabe a avaliação do outro, nem o julgamento. Mas se nos perguntar se está certo, a gente vai se posicionar e vai dizer que não. Não é normal vender uma garrafinha d'água, não é normal vender uma areia de algum lugar em nome da fé, em nome da cura. Não é normal. Então, que a gente possa refletir sobre o papel da fé na nossa vida, que a gente possa não ceder nem no momento de maiores dores, porque seremos testados através da dor. E não dá para ter troca nesse momento também. Porque é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente estuda. Inclusive, temos muitos cursos e muitas palestras aqui para isso. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, agora e sempre. Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem. Paz a todos vocês, paz. Todos que caminham com fé e com amor, trazem na alma e na consciência a sabedoria divina. Vemos a humanidade hoje com tantos problemas por falta de incentivadores. Vemos em torno de vós a origem para o mal que avassala, destrói e oprime. Vemos essa destruição e opressão em toda parte da terra. Vemos os homens criando suas próprias dores e desgraças. Vemos e choramos por sabermos que são também filhos de Deus e irmãos que no dia em que se lembrarem que vieram ao mundo para alavancar o progresso e não para destruí-lo, lamentarão os erros que hoje estão cometendo. São pobres almas que ainda estão inconscientes das leis de Deus, das obras do Pai e do amor de Jesus Nazareno. Os espíritas, por terem o conhecimento, são os mais cobrados pelo Pai. São cobrados por amor, para que sigam caminhando sem medo, com fé e coragem, prontos para ajudar e para amar, e não para criticar ou cobrar. Nós, trabalhadores, sabemos que os homens estão sempre submetidos aos erros, às falhas. Por isso, estamos o tempo todo auxiliando e orientando vocês. Quem disse que pedimos santidade? Pedimos seriedade e disciplina, pois nem ele, o meigo nazareno, gosta de ser chamado de santo.
Nós, às vezes, somos chamados de anjos do Senhor por estarmos tentando ajudar. Quando falo tentando, é porque muitos não nos dão ouvidos, outros são duvidosos e por isso nos atrapalham. Estou falando da falta de fé que ainda existe entre os homens que se dizem cristãos. Reflitam bem nessas palavras. Analisem. Estamos aqui para ajudar, se quiserem nossa ajuda. Falo para todos, todos. Fiquem na santa paz de nosso Jesus. Paz, uma irmã trabalhadora. E assim, Senhor, agora todos nós, amparados pelo Teu amor, amparados pelo amor desses espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, nós Te agradecemos muito, Senhor, por ter nos intuído estarmos aqui, nesta manhã, estudando os Teus ensinamentos e os ensinamentos dos bons espíritos. Então, Jesus, é em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que aqui trabalham, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Doutor Erma e todos os outros que trabalham aqui por amor. Em nome de todos eles e em nome de Deus nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes no nosso SEAP, a nossa casa de amor. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo dia para todos nós.